Vamos lá, ó. Saíram várias notícias, inclusive aqui na Paulista, eu dei uma olhadinha nisso e realmente me falaram que o Rossi está próximo de ir para o time do Santos, né? Estava pedindo uma rescisão, ele até treinou com o Vasco da Gama. Não é algo que a diretoria, que a comissão técnica quer que o Rossi saia, né? Eu acho, eu vou até falar, eu entendo que hoje ele não é muito importante para ser titular do time, ele é um titular importante. Não, não é. Só que ele é importante para o elenco, na minha opinião, porque, cara, se for pegar o elenco do Vasco hoje, eu não acho o time ruim, acho que o elenco é limitado, mas o time não é ruim do Vasco da Gama. Ainda acredito que não vai sofrer no Campeonato Brasileiro, se Deus quiser. Eu acredito nisso, tenho fé nisso, né? Mas, assim, eu acho que, cara, você tirar o Rossi, tem Serginho, tem um monte de gente, mas agora você tira o Rossi, que é um cara importante pro elenco do Vasco, cara, eu não entendo, cara, eu não entendo, porque precisa de jogador, precisa contratar jogador. Aí deixa o Rossi embora, você concorda com isso? Olha, eu falei sobre isso hoje aqui também, Gui e Edmundo. Cara, eu acho incrível como o poder do, sei lá, é uma feitiçaria. Eu uso o termo, uma brincadeira, que os caras conseguem fazer umas feitiçarias absurdas dentro do Vasco. Por quê? Você libera um jogador sem ter outro, cara. Você não tem outro jogador de ponta. O Rossi é excepcional, está jogando bem, passa por um bom momento. Acho que não. Agora, como é que você vai liberar um jogador de ponta, lado de campo, um jogador que tem disposição, que chega no fundo? Você vai liberar esse jogador sem ter outro. É a vontade do jogador, aí é uma outra situação. Enfim, ele está pensando na carreira dele, amém, estamos juntos. Agora, se você olhar o elenco, o time, olha, não tem outro não, hein? Preste atenção, vê lá o que vocês estão arrumando aí na frente do Vasco, porque o Vasco ainda não montou o Emiliano. O Edmundo falou agora, você vai fazer um omelete sem ter ovos. Ele acabou de falar essa frase bacana, até vou anotar aqui depois para usar nos outros vídeos aqui. Porra, como é que vai ser isso? Você vai liberar o cara do nada, assim? Porra, não libera. Eu vejo muita gente aqui falando, Eduardo, deixa liberar, deixa embora. Pô, mas como assim deixa embora? Não tem. Ano passado o Rossi fez 2 excelentes jogos com a camisa do Vasco. Um contra o Fluminense, o Vasco venceu 3-2, e um contra o Curitiba, o Vasco também venceu do Curitiba. E aí, depois ele machucou, aí tudo bem. Não teve como jogar. Mas esse ano ele não está jogando, mas também não machucou. Não tentou uma sequência de jogos com o Rossi no ataque. Está apostando mais no Adson. E no David também. Eu critico muito o David e o Adson. Não é crítica, sabe? Eu cobro, cara. Eu quero ver o Vasco melhor. Vendeu o PEC e o Vasco não conseguiu trazer outro jogador. E olha que o PEC foi cobrado pela gente aqui. E ele começou a jogar bola. Esse ano, o Vasco começa pior com esses jogadores de ataque, de lado de campo. E aí você libera, na minha opinião, o melhor que nós temos. Porque o Rossi, na minha opinião, ponta, é o melhor jogador do Vasco. Não está jogando, mas ele bem jogando, ele é o melhor do Vasco. Tem 31 anos, tem muita lenha para queimar ainda. E aí, Edmundo, o que você acha dessa possível, né? Ainda não é concreta, mas a possível saída do Rossi, a vontade parece vir também do próprio jogador por conta de não estar jogando, ele quer jogar, etc. Viu uma possibilidade, parece que o próprio Carille ligou para o atleta para falar que quer utilizá-lo para a Série B no Santos, mas mais um jogador que sai do Vasco, e aí a gente espera, lógico, vai abrir agora a janela nacional, a gente vai ver se vai ter alguma reposição ou não, e se ele vai sair mesmo, né? O que você acha de mudar essa saída do Rossi? Eu acho que na experiência de carreira futebolística, né, tem jogador que é super importante no campo e tem outros que são super importantes no elenco. Eu vejo a importância do Rossi no elenco. Agora, há uma questão administrativa, técnica, né, que talvez seja, eu estou supondo, tá? Seja, eu vou abrir mão do Rossi, e aí ele ganha X por mês, e aí eu tenho esse valor para contratar um outro jogador que possa me dar um maior retorno técnico. Então, nessas questões, eu não vou discutir. Mas quando o Maicon porque quis sair para ir jogar no Vitória, porque lá ele ia ser titular, né, e ia ter aí um contrato maior,
ele não foi liberado. Então, essa história de que o atleta pediu, quer, é mentira, é conveniência. Né? Nesse caso, convém, se de fato ele sair, né? Porque se o Carille ligou para ele, lá no Santos ele vai ter mais oportunidades de jogar, de repente vai fazer um contrato mais longo, e enfim, e acaba que o atleta se mostra interessado, porque aqui no Vasco ele hoje é a quarta opção. E eu vou enumerar quem são os outros 3 primeiros. Né? O Verratti é o titular, e do lado do Verratti já jogou o Adson, já jogou o Cleiton e já jogou o David. E quase nunca, com exceção do jogo lá do Marcílio Dias, eu acho, que o Rossi entrou de titular, eu não me lembro, nessa temporada, do Rossi ter sido escolhido pelo técnico Ramon Dias. Isso eu concordo plenamente. Agora, tem que ter já mapeado. Eu não sei qual que é o salário do Rossi, cara. Até procurei aqui, eu não achei qual seria o... Não sei se eu estava sonhando, se eu vi demais, se era algum vídeo antigo, mas alguém falou no Instagram hoje que o Vasco está contratando um atacante uruguaio chamado Ramon Souza. Ramon Souza. Alguma coisa assim. Souza, será? É Ramon Souza, é isso mesmo. Ramon Souza. Alguém falou no Instagram hoje. Só que você sabe que no Instagram as notícias podem ser frescas, mas podem ser antigas, né? É verdade. Eu vi também. Eu não achei essa informação ainda, mas qualquer coisa eu trago para vocês. Mas, Edu, ainda falando sobre isso, sobre contratações após uma possível saída do Rossi, ninguém tá falando que ele é intocável, viu, gente? Pelo amor de Deus, tá? Ninguém tá falando que ele é intocável, jogador que vai mudar, não sei o que lá. Não, mas ele é importante para o elenco. E hoje o elenco do Vasco é limitado, na minha opinião, e eu acho que se for sair, a gente espera uma reposição. E aí eu pergunto de reposição para você, Edu. Faz tempo que a gente não conversa sobre isso. E aí, o que o Vasco precisa para esse elenco agora se virar na janela nacional, né? Porque, cara, uma coisa que eu acho que o Vasco precisa fazer, não sei se está fazendo, eu acho que não. Gente, eu assisti o jogo do Novo Horizontino com o Palmeiras, tem um suor danado pro Palmeiras, tem vários jogadores interessantes no Novo Horizontino. Eu sei que chegar no Vasco é uma outra pegada, mas, cara, tem que ficar de olho em todos os campeonatos e principalmente ser rápido, né? Porque, por exemplo, o melhor jogador do Novo Horizontino, Rômulo, o Palmeiras já contratou rapidinho. Antes de pensar em contratar, já é do Palmeiras. Baita jogador, cara. Baita jogador. 22 anos de idade. Brasileiro. Então, eu acho que o Vasco tem que ficar de olho nisso. Tem que ter olheiros olhando alguns jogos do Brasil, cara. Porque senão vai deixar o bonde passar e vai ficar sem reforço. Onde você acha que precisa de reforço? E, cara, vou te falar, esse time do Novo Horizontino aí, se eu fosse o Vasco, eu daria uma bela olhada e parava de ficar olhando só futebol internacional. O Edmundo vai falar melhor do que eu acho muito difícil. Eu vejo algumas pessoas comentando de futebol na frente de um ex-jogador, eu acho que esses caras não têm muita coragem, né? Eu acho assim, o cara tem um campo, o cara entende do campo. Eu estou aqui botando bedelho, eu acho muito grave. Eu tenho vergonha. Mas, assim, estou na frente dele muito, ele vai me corrigir. Se eu estiver errado, eu digo, Edu, acho que eu joguei um pouquinho melhor que ele, então eu falo, entendeu? Você, Gui. Tem uma cara de pau. Enfim, eu acho que o Vasco precisa de um meia, mais um meia para jogar ao lado do Payet. Precisa de um ponta titular, tá? Aqui eu não estou falando de banco, não. Perdeu o Paulinho, então precisa de outro. Com urgência para ontem. Jogador lá de campo, cara. 3 jogadores ali de criatividade, que joguem do meio para frente. Eu acho que o problema defensivo do Vasco tá legal, eu acho que o Vasco não vai passar sufoco, temos bons laterais, o Piton é muito bom, o Paulo Henrique é muito bom. Então, assim, mas o ataque à frente do Vasco ali, você tem um Verratti isolado, o Payet, que é craque, mas joga isolado também, ali no meio campo, e o Ramon Dias abre muito ele ali lá para a esquerda, e ele nunca jogou nessa função, né? Enfim, pelo menos lá no Olympique, não, ele jogava mais pelo meio, por dentro, e no Vasco ele está jogando por fora. Então, eu acho muito grave isso, é muito, muito sério. O Vasco não cria muitas jogadas, né? Então, eu acho que o Vasco tem que encontrar... Olha, você falou aí, porque dia 1º agora abre a janela, né, nacional, uma janela de 1º de abril ao dia 17 de abril, né?
tem um camisa 10. Agora, acho que amanhã. Amanhã, né? Então, tem um camisa 10 também no Água Santa chamado Luan Dias. O que esse cara jogou aqui contra o Vasco não foi sacanagem, não, cara. Esse menino jogou demais contra o Vasco, ele só tem 26 anos. E assim, eu acho que o Vasco dorme muito no ponto, nesses aspectos, no seu scout. Eu não estou aqui querendo corrigir scout do Vasco. Pô, mas no Brasil tem bons jogadores. Às vezes você tenta encontrar na Argentina um Luan Dias da vida, cara. Tenta encontrar no Uruguai um Luan Dias da vida, você não vai encontrar. Então, assim, o mercado nacional é bom. Os times médios são times bons. Olha o Nova Iguaçu aqui no Rio de Janeiro. O Nova Iguaçu, tudo bem, o Vasco não poderia ter saído, não sei o quê. Agora, o Iago, esse filho do Iranildo, está jogando bem, cara. O Bill jogou muito bem. Eu acho que tem que observar, sim. Tem que dar chance, sim. O jogador, os novos, eles merecem oportunidades. Se você estiver entregando em campo, então você dá uma oportunidade. Não sei se existe contrato de experiência, o Edmundo vai falar melhor do que eu também, mas tem que dar oportunidade, tem que tentar mudar. Alguma coisa o Vasco tem que fazer. Do meio para frente, chega de jogadores de defesa. Sempre que você ouve uma especulação no Vasco, quem? Joga onde? Volante. Primeiro volante, segundo volante. Chega, pô. Chega. Eu acho que você ganha mais com um time pro ataque, voltado para o ataque, né? Eu também acho. Eu quero saber a sua opinião, Edmundo. E também, se você assistiu o jogo do Palmeiras, cara, o que você achou desse time do Novo Horizontino? Assim como o Nova Iguaçu tem surpreendido, o Rômulo, que é um baita jogador, o Palmeiras já contratou, beleza, mas eu vi algumas peças interessantes aí. Você não acha que falta um pouquinho de criatividade para os dirigentes do Vasco, etc., para olhar um pouco mais para o nosso futebol nacional? Vou descontrair um pouquinho, assim. A dica para esses jogadores é dar uma de Ronaldinho, né? Vai ali no Paraguai, pega um passaporte falso, que aí é 777. Mas, enfim, Verdade. Muito jogador interessante. Eu assisti o jogo ontem, eu estava numa festa, né, num churrasco, com uma galera, com o Arouca, por exemplo, que jogou no Palmeiras, com o Cícero, uma galera. E confesso que não prestei atenção de fato em nenhum jogador específico, mas é um time que eliminou, né, times importantes, né, e que fez um jogo de igual para igual. Eu não vi o jogo, mas eu escutei que no primeiro tempo ele foi melhor do que o Palmeiras, até chegou a ser melhor do que o Palmeiras. Foi melhor, achei. Né? O Eduardo Batista é um técnico importante no cenário, faz um excelente trabalho. Cara, mas assim, eu acho que a gente aqui vai chovendo molhado, porque primeiro tem que ter até 21 anos, depois ser gringo, né? Ser paraguaio, uruguaio, argentino, chileno, alguma coisa assim. Se não for assim, o Vasco não contrata. Aí a gente faz papel de idiota, cara. Porque o mesmo valor, vou repetir, o mesmo valor que foi pago pelo João Vitor, quer dizer, o Vasco pagou mais pelo João Vitor do que pelo Scarpa. E eu tenho certeza absoluta. O Scarpa nem está jogando bem lá com o do Atlético Mineiro. Mas eu me lembro que quase sempre foi assim. Ele começava a temporada meio devagar e depois arrebentava. Foi assim no Fluminense, foi assim no Palmeiras. Mas eu tenho certeza que se fizer uma enquete, o torcedor do Vasco vai dar quase que 100% que preferia o Scarpa ao João Vitor. E nada contra o João Vitor, tá? Porque acho que de todos os atletas que foram contratados, ele é quem tem entregado mais, porque formou ali com o Léo Pelé uma boa dupla de zaga. Mas, cara, não adianta. Eu sei que a gente está aqui falando, porque não temos muito assunto, então a gente está especulando. Mas eu não gosto de enganar as pessoas que me seguem, que estão aqui com a gente. O que a gente vai dizer não vai influenciar em nada. Muito pelo contrário, é capaz de a gente dizer aqui e o Lúcio Barbosa fazer ao contrário.